No dia 27 de março de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro se torna réu pela tentativa de golpe de Estado. Qual será o futuro de Bolsonaro e da política de direita para 2026? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nós temos do voto do relator. A gente fez um programa falando um pouco do Bolsonaro, a gente se fala de 2026, etc. Os ouvintes podem ir ouvindo aí que é recorrente. E a gente meio que discutiu num programa anterior se a gente achava que o Bolsonaro ia ser condenado ou não, o que ia rolar ou não, etc. Acho que a grande discussão, pelo menos essa inicial, em que o Fux tem sido um antagonista, né, ao Alexandre de Moraes e aos demais da primeira turma, que é essa questão da dosimetria, de você planejar um crime, que ou seja, né, é diferente de você cometer um crime por si só. Isso tem dado uma esperança aos bolsonaristas, mas é uma falsa esperança, né? É uma das coisas que eu fiquei pensando durante a semana, porque quando a primeira turma aceita a denúncia, se torna o Bolsonaro réu, o Fux, uma das questões que ele levantou foi o foro que seria mais apropriado, e o Fux sugere que a questão fosse debatida no plenário, e não na turma, né? E aí eu fui vendo um pouco as elementais do Supremo, e o Fux é um dos poucos votos contrários à alteração que foi feita, para dar um pouco mais de celeridade para os casos, dar mais autoridade às decisões na turma, justamente não precisasse ficar convocando pela hora para definir esse tipo de questão. E o Fux, na época, é contra em 2023. Então, assim, esse voto dele é um voto condizente com a própria doutrina jurídica que ele acredita. Então não é nada... Ali, pelo menos nessa questão específica, não parece ser um papel político que ele está exercendo de ser um revisor das penas para pensar a dosimetria. Parece ser uma questão de doutrina jurídica mesmo. Eu também fiquei um pouco incomodado com a repercussão da figura dele durante a semana. O Fux fez uma crítica, eu achei uma relação saudável para o julgamento até, ele ter pontuado isso. Só que ele foi muito criticado pela esquerda. E acho que ele ser criticado pela esquerda, tanto como ele ser elogiado pela direita, são os dois reclamando à toa. Mas é isso que a gente está falando. Ele não tá fazendo uma crítica política, uma crítica histórica dele. Em páginas de esquerda já criticaram o Fux votou no Bolsonaro, o Fux é isso, o Fux é aquilo. Ainda que seja em tom humorístico, eu achei ridículo, porque você vê como a gente não consegue mais falar das coisas sem polarizar. Mas claro que o Fux traz essa relação saudável, mas eu senti os ministros da primeira turma muito à vontade no dia da votação. Vocês não sentiram isso, não? À vontade em que sentido? Você via ali o Flávio Dino brincando com a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes. Ali o Alexandre de Moraes era o dia dele e tal. Tava todo mundo descontraído, à vontade, porque era uma espécie de provocação ali também, né? Essa semana nós tivemos 3 clássicos. Brasil e Argentina foi o primeiro deles. Aí você também teve na quinta Palmeiras e Corinthians. Não vamos lembrar desse. Não vamos lembrar desse. Mas e depois você tem esse Supremo contra os Bolsonaro. E após anos do Eduardo Bolsonaro falando que você fechava o Supremo com um cabo e um soldado, o Carlos Bolsonaro falando, o próprio Bolsonaro incentivando a invadir, foi a vez da Carmen Lúcia, do Flávio Dino, principalmente eles e o Alexandre de Moraes, de falar, peraí, né? Não é bem assim. Por isso que quando eu falo o ministro da primeira turma estavam à vontade, vale até pro Fux, que fez questão de criticar isso também. Eu acho didático, né? Totalmente. Pareciam ter se concentrado em dar uma resposta política, porque o Alexandre faz até aquela apresentação em vídeo. Inclusive, acho que foi a última apresentação em vídeo / PowerPoint desde o Dallagnol. Ficou meio demonizado o uso do audiovisual na justiça brasileira. Mas é uma coisa que pareceu uma resposta para o público. Né? Tipo, nós estamos respondendo indagações aqui, não só das defesas, mas também do político que se formou. Eu acho que o que pegou do 8 de janeiro de verdade, você passou a ter, por parte considerável da população, desprezo vívido pelo Poder Judiciário.
que a gente coloca como hoje o coordenador da República, é hoje o poder mais forte da República e etc e tal. Um milhão de questões sobre isso, pode colocar, cidadão pode ter uma posição ou não à frente dessa, mas é um fato, né? É o poder que mais trabalha hoje. E o Fux tentando mostrar, ele mirando na dosimetria das penas para as pessoas do Rio de Janeiro, ele está tentando suavizar para essa população que levou ao extremo esse desgosto pelo poder judiciário, né? Porque eles, enquanto um poder político, eles precisam também da opinião pública, vamos falar. Às vezes parece que pouco importa a posição popular para com os juízes, porque eles são mais técnicos, eles têm uma positividade da lei e assim por diante. Claro, no mundo positivo jurídico, deveria ser assim, talvez, etc. Mas para um poder não é, né? Um poder político que rege o Estado não é. Eles têm um quê também de querer ser bem visto, né? Sem dúvida, você vê a figura do que nós já falamos em últimos programas do juiz superstar. Isso, Barroso. Isso, o Barroso. Mas assim, quando você fala desse lado político, a gente tem o Flávio Dino, ele tem um lado claro, o Nunes Marques como o André Mendonça também. Então eu achei interessante essa jogada do Fux, sabe? Ele fez uma crítica, mas ele acompanhou a votação dos colegas de turma dele, né? O Fux não, mas o Flávio Dino e o Fachin e o Nunes Marques e o André Mendonça são frutos absolutos, de uma partidarização do judiciário. O Fachin também? Sim, não? O Fachin ou o Zanin? O Zanin, desculpa. O Zanin. Mas o Zanin, eu tirei o Zanin dessa relação pelos primeiros votos dele no Supremo, que deixaram a base do Lula muito incomodada. Não, pode ser, mas nesse julgamento não tem como você votar muito fora da caixa, não, né? Ainda esse julgamento é o julgamento político por excelência, né? A gente está classificando o que é um golpe de Estado e se essas pessoas tentaram o dar, né? Então, assim, não tem nada mais político do que o julgamento que nós estamos assistindo. E nesse sentido, eu considero que é uma atuação ditatorial no sentido mais clássico republicano da palavra. Porque você acabou de ter meses de tentativa de golpe de Estado, né? Porque a tentativa não se dá no 8 de janeiro, ou só na preparação dos bolsonaristas, se dá desde que os caras estão na porta do quartel pedindo golpe de Estado. E esse poder, que é hoje o poder que garante a estabilidade da República, que é o judiciário, passa a ter essa atuação mais arbitrária, porque é literalmente uma resposta. Nós estamos no momento intermediário e se entende pacificação como uma retomada da normalidade. O novo normal, como se falava antes da pandemia. Eu entendo o que você está falando, eu acho que é uma atribuição que o legislativo deveria ter. Eu entendo, acho que a gente teria que, de novo, no mundo teórico, os dois poderes não deveriam extrapolar os seus limites, mas no mundo real a gente está julgando uma de golpe de Estado. Então, um dos poderes, à época, já tentou extrapolar os próprios limites, que foi o próprio executivo na figura do Bolsonaro e da sua cúpula mais próxima. Então a gente já teve uma tentativa de romper com a institucionalidade, né? Inclusive, gosto do voto da Carmen Lúcia, ou pelo menos num dos trechos do voto da Carmen Lúcia, que ela cita aquele livro da Eloise Stark, né, do golpe, meio para construir o argumento de que um golpe não se dá em 31 de março, né? O livro é sobre o golpe de 64, mas como existe um movimento preparatório, de até anos, no caso de 64, né? Impedimento da posse do João Goulart, de assunto desse programa, mas... e é um pouco o que o Bolsonaro fez, onde a palavra dele em relação às urnas eletrônicas era sempre de desconfiança, para falar o mínimo. Ele, nessa entrevista mais recente, ele meio que assume que tenta isso, né? Ele fala do estado de sítio, do artigo 142, jogar dentro tudo era dentro das 4 linhas da Constituição. É que a gente nunca entendeu se são 4 linhas ou se é uma analogia do futebolista. É uma analogia futebolística, né? Mas eu acho muito engraçado quando ele fala das 4 linhas. Mas ele meio que ele assume isso, mas ele passa os 4 anos falando sobre isso, e quando a água bate na bunda, ele decide fazer, né, uma coisa. Agora, uma coisa que eu acho que, falando dessas estratégias do PL, a gente já está contando o Bolsonaro como condenado aqui, é a questão da anistia, de que os deputados bolsonaristas não estão muito convencidos de que a anistia vai passar, pelo menos não estendendo essa anistia ao próprio Bolsonaro e à cúpula golpista, mas pode pressionar o Supremo a rever a dosimetria das penas. Eu fiquei pensando nisso que nós estamos falando aqui, né? A condenação da moça que pichou perdeu o Mané facilitaria a anistia aos presos do 8 de janeiro, depois dessa fala do Fux, ou vocês acham que não?
Eu continuo com a opinião que eu dei uns programas atrás, não me lembro qual, de que eu acho que vai se fazer essa troca aí. O Bolsonaro e a cúpula ali vão ser condenados, e aí a gente vai anistiar a galera, e aí, tipo, sei lá, o cara daquele vídeo lá que ele quebra o relógio do Dom João VI. Ah, esse cara vai ser penalizado por ter quebrado o relógio, mas não de golpe de Estado, enfim. Eu acho que essa dosimetria da pena pode ser reduzida se isso significar uma condenação mais dura das lideranças. Vamos dar a todos as prerrogativas de inocência. Eu acho um pouco estranho você falar isso de alguém ficar 2 meses, mas enfim. A moça do batom fala que foi coagida pelo calor do momento. Como que ela foi para Brasília, né? Isso, foi não. levado pelo calor do momento. O vento levou? Não levou, né? Esse calor do momento levou 2 dias de ônibus. Exato. Então, veio aqui eu tô em Dayatuba, aqui do lado veio como, né? Não, nem venta tanto aqui para levar pelo calor do momento. Seco, E assim, aí o Bolsonaro fala que abriu a WhatsApp, viu que achou interessante. Desculpa, isso não é declaração que se faz. E aí ontem vem falar que isso é o fim da vida dele, a prisão. Não, é muito diferente. Ele falou que ele imprimiu a minuta porque ele queria saber o que era. Isso, então, ele nem baixou no WhatsApp, ele imprimiu, pior ainda. Para ler, ele tinha que imprimir, porque ele não gosta de ler no computador. Entendeu? A argumentação. Aí muita gente criticou a defesa do Bolsonaro, a defesa dos condenados ali, né, no grupo 1. Mas também o Bolsonaro não ajuda muito, né? Eu não tenho esse conhecimento jurídico para falar como você mantém essa peça de pé. Se você não condenar essas pessoas por tentativa de golpe de Estado e só condenar a alta cúpula, porque a denúncia da PGR me parece ligar um movimento ao outro, até o 8 de janeiro, materialização, ou uma tentativa de materialização desse golpe, né? É a tal da anistia, né? Nós vamos anistiar as pessoas pelo crime de golpe de Estado. Mas a anistia pela tentativa de golpe de Estado. Mas se a gente está pensando na revisão da dosimetria da pena pelo próprio Supremo, vai anistiar algo que ele já declarou que vê como inconstitucional? Vai. Assim, a revisão de dosimetria da pena acontece pelo próprio. Não, mas eu ouvi isso aí de um jurista para que se pacifique, porque a intenção, pelo menos dita, né, pelo STF é de que, olha, nós vamos encerrar isso esse ano, para que ano que vem, ano de eleição, a gente já tenha um país pacificado. Isso é uma grande... o que está se julgando, na verdade, ali é a pacificação do país. Pensando num tribunal político que o é. E aí, muitos têm falado que sim, pro STF chegar onde ele quer chegar, ele vai ter que voltar atrás na própria decisão dele. Porque ele talvez tenha ido longe demais naquele momento. Então eu acho que sim, esse é exatamente esse movimento que vai ser feito. Porque senão você vai condenar X pessoas, se o seu objetivo é pacificar o país, não vai pacificar o país. Né? Não vai. Que você vai ter provavelmente nas próximas eleições, o que você já está sinalizando que você vai ter, diversos legisladores, diversas pessoas indo para o legislativo querendo vingança, né? A mulher é cogitada como candidata, né? Inclusive. Como pré-candidata, né? Vai ter ela e vai ter vários outros, vocês podem ter certeza disso. Eu entendo o que você está falando. A tentativa de pacificação passa por você atribuir culpa à alta cúpula golpista e diminuir o peso da pena que estava ali e não tem nada tão que os desabone. Bom, Bolsonaro já sinalizou, independentemente de se condenado ou não, se não sei o que ou não, ele vai registrar o nome dele lá como pré-candidato. E a gente já falou algumas vezes aqui que pode ser que ele entre como pré-candidato e depois a candidatura seja impugnada ou etc. Por outro lado, nós temos muitos nomes, e como a gente já comentou, que vão vir agora na onda. A gente pode, se antes tinha a onda do bolsonarismo, agora vai ter a onda do 8 de janeiro. O que a gente pode esperar, né, para a próxima eleição, para os próximos nomes, para a direita em 2026? Então, nós falamos dessas figuras, né, em diversos programas, mas eu gostaria de pontuar aqui o posicionamento do Tarcísio e do Zema frente a essas condenações. A provável candidatura deles tem tudo para ser, eu imaginei, né, e dei uma ligeira risada pensando nisso, né, como eles têm um potencial para ser uma dobradinha da Haddad de 2018. Se eles mantiverem esse discurso e de fato prosseguirem para uma candidatura à presidência, o PT tem um prato cheio para dizer, mas o Haddad não era o poste? Porque o Tarcísio e o Zema, com as declarações que estão dando, eu acho que fazem o papel de poste. E a diferença é que a comunicação do PL é mais ligeira e conseguiria driblar isso. Mas eu ainda vejo com mais clareza o posicionamento do Ratinho Júnior e do Caiado, que não foram tão presentes nessas críticas, né? E não seriam postes. Só que as falas do Tarcísio, ele batendo continência, ele prestando apoio, ele é um cara que já tem uma base fora do bolsonarismo.
me custa entender o porquê que ele quer fazer esse papel. É porque eu acho que ele tem medo Uhum. de que ele seja colocado como um traidor depois. Sim. Tá. Porque a gente ainda tem uns 30% de bolsonaristas que são mais fechados bolsonaristas mesmo. Sim, tá bom. Então, assim, esse 30% ele abre mão do Bolsonaro. Mas se não for assim que o Bolsonaro tá abrindo mão também, ele não vai, não. O Tarcísio ele pode acabar virando o traidor da parada. Assim como o Mourão foi. Sim. Que quando o Mourão começou a brigar com os filhos do Bolsonaro lá, acabou o namoro com o Mourão O também. Mourão é senador, né? O Mourão ganhou. Eu acho que dá para conservar votos de bolsonaristas Bolsonaro, como a gente viu o próprio exemplo do Mourão, mas para uma eleição, o Tarcísio precisa da desistência formal do Bolsonaro mesmo. Ó, o Tarcísio é meu candidato. Ele até pacifica a base. Se tivesse uma divisão entre candidaturas desse mesmo campo, o Bolsonaro apoiando publicamente, falando, eu não posso ser, o Tarcísio é meu candidato. Inclusive, li hoje que ele é o único dos governadores que o Caiado pensaria em abrir mão da candidatura dele pela União Brasil. Então, o Tarcísio é o ungido. A questão é se o Bolsonaro vai ungí-lo, né? Porque ontem ele deu uma declaração e o que me incomoda é isso. O Tarcísio ajoelhado de frente ao Bolsonaro e o Bolsonaro falando, não, ele é um bom líder, não é excepcional, é como os outros aí, sabe? Ele esnoba o cara. Enquanto isso, o Caiado já, né, como você falou, já abre o União Brasil para apoiar o Tarcísio, que tem tudo para ter a máquina pública ao seu lado. E aí ele segue nesse discurso, o Zema também. O Zema, bom, já critiquei muito ele no último programa, mas ele vem me falar que é contra extremismo, mas o Bolsonaro é o maior líder da direita. Eles não querem se descolar no momento que eu acho que eles têm muito mais a ganhar se descolando dele. Porque o Tarcísio, na eleição de 22, tudo bem que ele estava ali como ex-ministro do Bolsonaro, o Bolsonaro no palanque com ele, e talvez em 2026, tanto numa reeleição como numa candidatura ao Planalto, isso não vai ser tão forte, mas muita gente desiste de votar no Tarcísio por causa disso. Muita gente vai pro voto nulo. E eu já ouvi gente que é antipetista, que não vota no Bolsonaro, anulou o voto, dizendo que tá frustrado com o Tarcísio, por conta dessas últimas declarações. Mas no ano de eleição, vamos supor que o Bolsonaro aí até o final do ano, até mais uns meses aí, ele vira e fala, não vou não, é o Tarcísio aqui, meu candidato. Aí muda. Na campanha eleitoral lá, os caras mudam o perfil do cara. É que nem quando quando o Lula tava preso e o PT parou de usar vermelho na campanha, as campanhas eram tudo amarelo. Não funcionou, mas assim, na hora da campanha você vê isso. Uhum. Eu acho que esse ano vai ser um ano meio interrompido na direita, porque o Bolsonaro vai acabar arrastando essas questões presidenciais para 26 mesmo. Acho que a gente vai ficar vendo esses apoios, essas demonstrações de apoio de todos os potenciais candidatos. Agora, o cálculo que eles têm que fazer, Tarcísio e demais candidatos à presidência, é um bolsonarismo pós-Bolsonaro. Né? Eu acho que é isso que eles precisam entender. Você conserva esse movimento, a unidade desse movimento, sem precisar ficar se ajoelhando a alguém que potencialmente vai ser condenado e talvez preso. Mas eu acho que eles vão fazer essa conta depois que o Bolsonaro for condenado. Eu acho que por hora vamos apoiar, dar todo o apoio possível e é isso. Vai ficar mais fácil, né, para eles quando o Bolsonaro for condenado, eu acho. Exato. Largar pra a mão se posicionar. dele. Pô, tá do lado de um condenado aqui, entendeu?